Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é como evitar influências malignas. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Após Jesus ser batizado por João Batista, após Jesus ter sido tentado por Satanás no deserto, Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus e já havia escolhido alguns discípulos, quando ocorreu a história que consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 1, nos versículos 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. A primeira coisa que destacamos nos versículos é que Jesus ensinava a sua doutrina com autoridade, ou seja, com direito e poder a ele outorgados por Deus. A autoridade com que Jesus ensinava era manifesta porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, que veio do seio de seu Pai, o Senhor Deus Altíssimo que está no céu. Assim, os ensinamentos de Jesus são feitos com autoridade espiritual, pois é autoridade concedida por Deus a Jesus, que veio à Terra para a salvação da humanidade. Assim, Jesus tem autoridade para ministrar a sua doutrina e seus ensinamentos devem ser aprendidos
e obedecidos por quem os recebe, pois através do aprendizado e da obediência aos ensinamentos de Jesus se ganha a salvação que Jesus veio trazer aos homens. Veja novamente a história que consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 1, nos versículos 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. No relato dos versículos, veja que o homem possesso por um espírito imundo foi beneficiado por Jesus ao ter o espírito imundo expulso de si. O benefício espiritual lhe foi concedido por Deus através de Jesus. Os versículos não relatam a história pregressa do homem que foi assim beneficiado por Jesus, mas podemos deduzir que ele provavelmente ainda não conhecia Jesus, pois Jesus acabava de se iniciar na pregação do Evangelho do Reino de Deus. De modo que aquele homem provavelmente nunca imaginou que receberia tal benefício e que o receberia diretamente de Jesus, o Filho unigênito de Deus. E Jesus concedeu-lhe o benefício de expulsar-lhe o espírito imundo a fim de ajudá-lo. Note que a salvação por Jesus vem para toda a humanidade, incluindo aqueles que talvez nem pensem e nem imaginem que um dia serão salvos por Jesus. Então, a segunda coisa que podemos destacar no relato dos versículos é que a salvação por Jesus vem para toda a humanidade. A salvação por Jesus não vem somente para aqueles que já estão trilhando um caminho espiritual, mas a salvação por Jesus vem também para muitos que ainda nem estão trilhando um caminho espiritual. A salvação por Jesus vem para muitos que ainda nem têm consciência da necessidade de abandonar os seus pecados. A salvação por Jesus vem para muitos que ainda nem sequer imaginam que estão imersos no pecado e na perdição e que existe a salvação por Jesus. Assim, a salvação por Jesus vem para doentes e saudáveis. A salvação por Jesus vem para pecadores e para justos. A salvação por Jesus vem para pobres e para ricos. A salvação por Jesus vem para quem ainda nem sabe ou nem tem consciência que precisa ser salvo por Jesus. A salvação por Jesus vem até mesmo para aquele que seja o maior pecador do mundo, pois eis que Deus não quer que nenhuma alma se perca.
Veja novamente a história que consta sobre Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 1, nos versículos 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Pois ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. A terceira coisa que destacamos nos versículos é que o homem estava possesso por um espírito imundo, o qual saiu dele por ordem de Jesus. As influências espirituais malignas acometem o ser humano em uma gama de variações de intensidade e em muitos numerosos tipos e formas. No caso relatado nos versículos, note que o espírito imundo falava diretamente pela boca do homem possuído por ele. É muito importante que se tome consciência que existem influências malignas a sugerir o cometimento de atos maus pelos homens. E o caso descrito nos versículos mostra uma influência extrema, onde o espírito imundo chega a falar pela boca daquele homem, caracterizando uma possessão. Existe o mal e o bem, e quando se faz alguma coisa má, e sem se arrepender e sem parar de errar, no decorrer do tempo se continua a fazer vários atos maus, isto pode ocasionar que a pessoa venha a se tornar um escravo de influências malignas, pois quanto mais o indivíduo comete atos maus, mais influência maligna pode lhe ocorrer a lhe sugerir novas ações más. E até mesmo mais espíritos malignos podem vir a lhe acompanhar e a lhe sugerir novas ações más, num ciclo crescente de influência maligna que pode mesmo chegar a um caso extremo de possessão, como o relatado nos versículos. De maneira inversa, quanto mais o indivíduo pratica atos bons, mais influência benigna pode lhe ocorrer a lhe sugerir novas ações boas, e até mesmo mais espíritos benignos podem vir a lhe acompanhar e a lhe sugerir novas ações boas, num ciclo crescente de influência benigna que pode levar o indivíduo a atingir a perfeição e a santidade. Assim, note que, neste mundo, com cada ato que se faz, ou se está servindo ao diabo, ou se está servindo a Deus. Por isso,
é imprescindível que tu passes a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo presentes no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, bem como as leis de Deus presentes em toda a Bíblia Sagrada, para que tu sirvas somente a Deus com teus pensamentos, palavras e atos, pois o conhecimento das leis de Deus, constantes na Bíblia Sagrada, faz com que se saiba com clareza tudo o que se pode e o que não se pode fazer, ou seja, o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto, o que é bom ou mal. É claro que a razão e o juízo que habitam cada ser humano já possui as verdades fundamentais que indicam a cada indivíduo o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto, o que é bom ou mal. Entretanto, a leitura e o estudo das leis de Deus, constantes na Bíblia Sagrada, faz com que o homem venha a ter consciência do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, do que é bom ou mal, de modo que, na medida em que se progride na leitura e no estudo das leis de Deus, constantes na Bíblia Sagrada, venha a se ganhar uma consciência que pode chegar a ser total ou plena a respeito do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, do que é bom ou mal. Assim, além de possuir a razão ou o juízo interior a avisar o homem sobre o bem e o mal, o estudo das leis de Deus presentes na Bíblia Sagrada vem a somar nesta ajuda ao homem, tornando-lhe disponível em sua mente consciente o conhecimento das leis de Deus que diferenciam o bem do mal. E é muito importante dizer que o estudo da Bíblia Sagrada concede ao homem sabedoria, possibilitando-lhe que tenha sensatez e prudência para nunca se afastar de cumprir e obedecer às leis de Deus, visto que o descumprimento dos estatutos de Deus conduz ao tormento eterno, enquanto a obediência aos estatutos de Deus conduz à vida eterna benéfica no reino de Deus. Ao estudar a Bíblia Sagrada, comece pelo Novo Testamento, pois Jesus trouxe novas exigências de comportamento para nós, modificando o nosso comportamento diante de alguns preceitos do Antigo Testamento, de modo que, por exemplo, Jesus não quer mais o antigo olho por olho, dente por dente, presente no Antigo Testamento. Mas Jesus quer que sejamos capazes de perdoar e amar até mesmo os nossos inimigos. Assim, leia e estude primeiro o Novo Testamento de maneira completa. Então, após, leia e estude o Antigo Testamento. Então, depois, leia e estude todos os dias a Bíblia Sagrada, até o final de tua vida. Compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital, O Sermão da Montanha. Você pode comprar no Google Play Livros, na Livraria Cultura, na Rakuten Kobo e na Amazon, meu livro digital, O Sermão da Montanha, onde apresento na íntegra o Sermão da Montanha proferido por Jesus Cristo e explico cada um dos versículos nele presente.
No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. E também você pode fazer grátis em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha, assistindo grátis a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube Nilson Brena. Assista grátis em seu celular a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube Nilson Brena. Muito obrigado. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Esse programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brena. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Então, está esperando o quê? Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Já publiquei 105 vídeos em meu canal do YouTube Nilson Brena. Temos muitos vídeos para publicar e o vídeo deste programa terá o número 154. Enquanto isto, você pode ouvir o áudio de meus programas na página de podcasts da Rádio Vibe Mundial. Na página de podcasts da rádio, busque pelo meu nome, Nilson Brena, onde você encontrará todos os áudios de meus programas ainda não publicados em vídeo. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vou repetir, preste atenção. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou repetir, preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender.
Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.